Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem chegando nesse domingão com muita informação do nosso Palmeiras. E é claro que tem informação do Richard Rios, que pode ser, sim, esse domingo, o jogo de despedida com a camisa do Verdão. Tem uma proposta bem adiantada aí do Benfica para ficar com o meio-campista do Palmeiras. Um trecho também aí do canal do Massini falando muito sobre a entrevista do Anderson Barros, confirmando que Piquerez fica e falando muito sobre a renovação do Abel. E fechando o vídeo, a gente vem trazendo também a provável escalação do nosso Verdão para esse confronto de logo mais contra o Galo. Então tem muita informação aí do nosso Verdão para esse domingo. Então bora tocar o vídeo. Antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela força, vai lá, se inscreva e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Em casa, o Palmeiras não tem conseguido, bons resultados. Nesse final de semana tem mais uma chance. Sabe quando foi a última vitória do Palmeiras no Allianz pelo Campeonato Brasileiro? Lá atrás, no dia 8 de novembro de 2024, 1-0 contra o Grêmio. Desde então foram 6 partidas com 2 empates e 4 derrotas, contando inclusive aquela reta final do ano passado no Brasileirão, em que o Palmeiras terminou com o vice-campeonato. Nesse meio tempo, apenas 2 gols marcados e 8 sofridos. História que o Verdão vai tentar mudar nesse domingo. Jogo contra o Atlético Mineiro às 5h30 da tarde, mais uma vez no Allianz Parque. Vai ser um jogo muito difícil contra o Atlético Mineiro, um clássico do futebol. É um time que tem jogadores de muita qualidade, mas vamos com tudo. Vamos para fazer um grande jogo, precisamos fazer um grande jogo para que a confiança volta. Sabemos que estava no Mundial, mas agora temos que trocar essa chavinha, porque, como eu disse, o Campeonato Brasileiro tem que estar sempre regular, né? Somando pontos, e é muito importante a gente ganhar dentro de casa. Murilo e Giai, lesionados, seguem fora, assim como Flaco Lopes, que levou o 3º cartão amarelo contra o Mirassol e não estará à disposição de Abel Ferreira no banco de reserva. Agora temos novidades quanto a Richard Rios. O Palmeiras ganhou mais 10% dos direitos do atleta, que pertenciam ao próprio jogador. Portanto, Richard Rios cedeu 10%. O Verdão agora tem 80% dos direitos do jogador, o que deve facilitar uma futura venda dele ainda nos próximos dias. O meia palmeirense Richard Rios, perto de se transferir para o Benfica de Portugal. Nossos companheiros do Globo Esporte trouxeram que o clube português estaria disposto a pagar 196 milhões de reais pelo jogador. Ele recebeu sondagens de Roma, Zenit, e aí estava aguardando uma reunião com um dirigente português para selar esse acordo para, enfim, se transferir para o Benfica. Ele ainda à disposição para esse jogo de amanhã contra o Galo. Na tela aí pra gente os números do Richard Rios desde março de 2023 pelo Palmeiras, com 138 jogos, 93 como titular, 11 gols, 10 assistências e 2 títulos, Brasileirão de 23 e Paulista de 24. Os nossos amigos de Jornal Record de Portugal já dando negócio como fechado, que esse dirigente do Benfica já estava aqui no Brasil com essas conversas, com essas tratativas com o Richard Rios, fechando o negócio em 28 milhões de euros. Essa é a informação do jornal português, que o Richard Rios, de fato, ainda à disposição para o jogo de amanhã, e a ideia é que ele viaje na segunda-feira já para fazer todos os seus trâmites em Portugal. A informação que o jornal Record de Portugal lançou agora há pouco sobre esse negócio fechado com o Benfica. A gente falava, né, Thiago, antes da gente entrar aqui para os estúdios, sobre essa transferência e a qualidade desse jogador, o que ele jogou no Mundial, jogador de seleção colombiana também. Eu recebi em casa o Néstor Lourenço, né, técnico da seleção colombiana, falou muito bem, não só do Arias, mas falou muito bem dele. Richard Rios também, um jogador de muita imposição. E a gente até falava no Mundial sobre o Valverde, talvez jogador do Real Madrid, né, uruguai, um jogador que talvez a diferença para cima a favor do Valverde é o chute que ele tem de fora da área. Agora, o Richard Rios, ele domina o meio-campo, ele se impõe, ele marca muito, ele tem muita habilidade. Parece que não, por ser grandão. Também tem um jogo aéreo ofensivo muito bom e é uma liderança. Acho que isso talvez, e mais algumas qualidades, devem ter chamado a atenção do Benfica. E agora é mais um problema para o Abel, mesmo, né, Glau e Thiago, ele estando à disposição, fica aquele clima
meio que de despedida e como reagem. A Ele não é cabeça do jogador. ele não é o Estevão, já tem muito mais idade que o Estevão, mas mesmo assim, ainda é um jogador jovem e mexe. Mexe sim com a cabeça do torcedor, mexe com a cabeça do jogador. O treinador fica também aí meio assim, o que eu faço, põe para jogar ou não, mas é um grande jogador e é transferência importante para ele. É uma perda considerável para o Palmeiras. Acho que não tem no elenco o Palmeiras um jogador como o Richard Rios, como o Silas falou, um jogador de imposição física e de qualidade técnica. É difícil você encontrar esse jogador no futebol brasileiro e até no futebol mundial, né? A gente até estava comparando ele com o Valverde na capacidade que ele tem de chegada na área, na recomposição defensiva, como ele ajuda bastante, na chegada ali na frente, pisando na área. E a qualidade técnica que ele tem no drible, ele parte pra cima da marcação, ele não tem medo do adversário, é isso Nem que de jogo grande, encanta. né? Exatamente, ele gosta, é aquele cara, jogador que sente o cheiro da grama no jogo importante e vai pra cima e ele sobrepõe tudo aquilo que ele joga. Então, perda considerável pro Palmeiras. E falando no Benfica, o Benfica ganha um jogador importantíssimo porque perdeu o Di Maria, que voltou para Rosário, né? E não tem no elenco um jogador como ele, né? Tem o Ausners, que faz essa função, mas com certeza chega para ser titular do Benfica caso seja confirmada essa negociação. E volto a falar, perde um jogador, o Palmeiras, importantíssimo, e o Palmeiras não tem no elenco um jogador como ele. Bem, Isa, depois de uma semana difícil, né? Um empate xoxo, um jogo ruim, o próprio treinador admitiu que foi ruim. Acho que esse não tem sido um bom período do Abel comandando o Palmeiras, né? Ele mesmo tem admitido alguns erros, como lá no Mundial, enfim. Isso é o para trás mente. Vamos falar do que aconteceu nesta sexta-feira, a entrevista brilhante do André Hernan, que conversou com o Anderson Barros. Muita gente fala assim, você fica bravo com o Barros porque ele não dá entrevista para você. Não fico nada, é o direito dele inalienável de escolher com quem ele quer falar, com quais jornalistas. O que me importa agora é saber o que ele falou, né? Falou que o Piquerez vai ficar, que prefere, não com essas palavras, mas deu ali um entendimento de que o Piquerez deve ser um dos novos líderes do Palmeiras, mais ou menos aquilo que o Palmeiras fez com o Gomes, né? E também, durante a entrevista, o Hernan foi muito hábil perguntar para ele, as coisas estão indo bem, as coisas não estão funcionando, tem cobrança em cima do Abel, e o Barros foi muito claro e objetivo para dizer que tem, né? Tem cobrança em cima do Abel, dele com o Abel, da Leila com eles dois, do Abel com ele, enfim. Isso é o famoso sentir o golpe, né? Porque a coisa ficou feia e eles sentiram um golpe a ponto de necessidade de falar sobre o dia a dia do Palmeiras, que é um clube muito fechado. Então, muitas pessoas que estão aqui, que vão dizer, inclusive nos comentários, deixe o seu comentário, eles dizem o seguinte nas minhas lives, mesmo lá no G4 ou no UOL, ninguém cobra, Abel está acomodado, não sei o quê. E ele fala que não é essa a realidade. E eu queria te ouvir sobre o tema. Você falou algo que é muito verdade. O Palmeiras hoje é um clube muito fechado. Bom, todos os clubes hoje já não deixam os jornalistas acompanhar treino, né? Isso virou uma rotina pós-Covid, né? Pós-pandemia. A gente tinha esse acesso, pelo menos mesmo que pouco, mais a gente tinha esse acesso dentro do clube, de acompanhar o trabalho que era realizado no treino, conversar com um, conversar com outro, ter esse dia a dia um pouco mais do clube. Hoje a gente não tem mais isso e, além de tudo, o Palmeiras é um clube que se fecha bastante, também acho que para se preservar, mas que se fecha muito. É difícil você conseguir uma entrevista exclusiva com algum jogador, com algum dirigente, não é tão simples, e é bom também a gente pontuar isso aqui. A gente vê outros clubes até sendo um pouquinho mais abertos. O Corinthians eu acho que é um pouco mais aberto nesse sentido, o São Paulo também é bem fechado. Mas, assim, eu acho importante ele vir a público e dizer que estão tendo cobranças, porque a torcida cobra, mas ela não tem como ver o que está acontecendo ali internamente. Ela via sob o nosso olhar, sob o olhar de quem estava ali dentro, acompanhando um pouco do dia a dia. A gente não pode mais fazer isso. Então, é importante que haja cobrança, sim. Eu não sou do time nem abelizado, nem do fora Abel, porque hoje também existe uma polarização na torcida do Palmeiras que você precisa ser ou de um lado ou de outro.
Eu sou do time que é preciso cobrar, porque hoje o Abel tem na mão o melhor elenco que ele já teve, pelo menos de investimento é. Então, ele precisa apresentar alguma coisa de diferente. Agora, é importante que o Barros traga um pouquinho desse bastidor que a gente não consegue ver, porque a gente sabe se tem cobrança ou não, de fato, a gente acompanha isso? A gente não acompanha. A sensação que passa é que, né, vai do jeito que tá indo e tudo bem, porque o Abel é muito grande, não sei o quê. Bom, eu separei uma frase uma fala do Anderson Barros, ela tá aqui, vocês estão vendo aqui, ó. Anderson Barros, 2 pontos, abre aspas. Espero que possa assinar a renovação de contrato o mais rápido possível. O Abel sabe da nossa vontade, das condições que nós imaginamos para esse período. Acho que as coisas vão caminhar de uma forma bem tranquila. E ele fala ainda, tá lá o contrato, né? O Hernan ainda brinca verde no branco. Ele falou, não, tá lá, tem alguns detalhes ainda para a gente ajustar, acertar, mas o Barros está otimista quanto à renovação do contrato até dezembro de 27. E agora, muita gente aqui nos comentários vai dizer, não aguento mais, não sei o quê, já deu, fim de ciclo, acabou, não sei o quê. Isa, é uma reflexão que a gente precisa fazer. As coisas estão indo bem? Não estão indo bem, né? Mesmo assim, o Palmeiras está brigando para ser campeão brasileiro ainda. O Palmeiras está classificado na Libertadores com a melhor campanha, como sempre, quase, e vai enfrentar o Corinthians agora no final do mês, que imagino que seja um divisor de águas nesse sentimento do torcedor, tá? A renovação do Abel seria uma mudança, uma quebra de paradigma muito grande para o futebol brasileiro. Nós não estamos acostumados com isso. O quanto que é uma dificuldade nossa, o quanto que é o trabalho que não fluiu bem esse tempo, o quanto que é também para nós que não conseguimos, às vezes, suportar o torcedor que com a rede social manda fora Abel, fora Abel, fora Abel, fora Abel, fora Abel. Como que a gente consegue se situar no meio disso tudo? Eu queria te ouvir porque, como a gente eu, né, vivo numa bolha do Palmeiras, no canal aqui, não fora, né? Lá no G4, no UOL, às vezes a gente fala de todos os temas, mas 90% da vida está focado em Palmeiras. E eu queria te ouvir, cara, porque entender de onde vem isso, né? É um cansaço nosso, dos jogadores, da torcida, por que a coisa não caminha bem. Queria te ouvir sobre esse tema e se você renovaria o contrato dele. Tá. Bom, o futebol é muito passional, né? E a gente lida com a paixão, com a emoção dos torcedores que estão ali o tempo todo. E hoje tem essa ferramenta que você citou, que é a rede social, que dá muita voz para todo tipo de torcedor. E a gente sabe, né, Massa, que não só jogadores, treinadores, dirigentes sofrem com isso, a gente também sofre aqui com as redes sociais, às vezes, que são cruéis. Então, é óbvio que nenhum jogador, nenhum treinador e nenhum dirigente tem que balizar o seu trabalho por conta de rede social. Isso é fato. Eu acho que pode ter uma cultura assim, mas por outro lado, de não ter trabalhos tão longevos no futebol brasileiro, mas por outro lado eu acho muito legal, eu acho que o palmeirense deveria se orgulhar de poder manter treinadores e manter jogadores por muito tempo, ser um clube financeiramente saudável, ser um clube que quebra os paradigmas do futebol brasileiro. Mas eu acho que a grande questão aqui de críticas ao Abel e de gente que não quer que ele renove é porque eu acho que desde o meio do ano passado, talvez, o Palmeiras esteja enfrentando uma dificuldade dentro de campo, né? O torcedor, ele analisa superficialmente, ele quer resultado, e não simplesmente resultado, ele quer também o desempenho do time. E a gente sabe que às vezes ganhar sem jogar bonito, na verdade ganhar sem jogar bonito tá tudo certo, porque o importante é ganhar, mas às vezes o torcedor ele quer que jogue bonito, que ganhe título o tempo inteiro. Eu acho que realmente, assim, o desempenho do Palmeiras tem feito muitos torcedores palmeirenses questionarem o trabalho. Eu não acho que o desempenho do Palmeiras hoje corresponde com o que o Palmeiras tem de material humano, e isso também não é só, mas também é
responsabilidade do Abel. Talvez seja muita responsabilidade do Abel dentro de campo e também porque ele participa do planejamento fora de campo para trazer os jogadores e tudo mais. E uma coisa que eu discuto também nessa temporada é, será que o Palmeiras gastou bem? Porque será que precisava pagar tanto para alguns jogadores que vieram? Será que eles valiam tanto assim? É outro questionamento que a gente precisa fazer, e é isso. Esse é um ponto, Isa, aqui no Palmeiras tudo vira bagre, né? Poxa, pescou um robalo, jogou no Rio do Palmeiras, quando vai Sim. pescar de novo é bagre. Não é possível também, né? Não é possível que esses jogadores, que eu concordo, o mercado inflacionado vai pagar mais caro. Mas não é só isso. Veja, eles são tão ruins assim, Então. pelo que tem apresentado. É Não é o uma técnico grande que tem que questão. potencializar. Exato, é o técnico que tem que potencializar, e a gente não tem visto isso, né? O Abel, eu gosto muito do Abel, de tudo que ele já fez pelo Palmeiras, mas o Abel, ele é aquele tipo cabeça dura, ele tem as convicções dele e ele não sai dessas convicções. Às vezes, e de jogo mesmo, eu tô falando de estilo de jogo. Sim, Isso eu acho que acaba pegando muito hoje, sabe? Porque o Palmeiras, o que o Palmeiras apresenta em campo? O que apresentou nesse ano em campo de diferente? Uma jogada ensaiada, uma triangulação diferente, você vê um jogo bem trabalhado mesmo. O Palmeiras pelo fica naquela contrário, né? O que tinha de jogada ensaiada em bola parada sucumbiu. Não tem mais, exatamente. E era o próprio Abel Ferreira que conseguiu implementar isso. O Palmeiras fazia isso muito bem. Quantos gols o Palmeiras fazia de bola parada, de falta, de cabeça, bola aérea? O Palmeiras não tem mais isso. E aonde foi parar? Resolvia jogos difíceis, né? Eu me lembro de um deles, que nem é tão lembrado, mas daquela reação do Palmeiras de 12 jogos, 10 vitórias, um empate, uma derrota, lá no título brasileiro, com o Endrick, né? Mas foi o jogo contra o Coritiba, o Palmeiras vinha de uma eliminação, ele muda o esquema tático, ele não tinha o Endrick para aquele jogo, e o Palmeiras jogou muito mal, mas uma bola parada, um gol, resolveu o jogo. E a partir daí a coisa voltou a caminhar, né? Mesmo com a derrota para o Flamengo naqueles 12 jogos lá, finais em que o Palmeiras foi campeão. De fato é estranho, né? Estranho como isso desapareceu de um trabalho longo, né? Que deveria estar no DNA dos jogadores. Né? Sim. É claro que são peças diferentes hoje também. O Palmeiras mudou algumas peças, né? Alguns jogadores que estavam antes saíram, hoje chegaram outros, mas a filosofia de trabalho é a mesma. E por que mudou tanto o desempenho? O Palmeiras, ele era realmente o time da virada, a gente sabe. Em 2022, eu não sei se você tinha essa sensação, Massa, mas a temporada de 2022, que para mim de desempenho foi a melhor do Palmeiras com o Abel Ferreira disparado. O Palmeiras jogava muito. Naquele ano, se o Palmeiras sair atrás, eu tinha certeza que o Palmeiras ia virar o jogo. Todo mundo tinha certeza que o Palmeiras ia virar o jogo. Sim. Hoje você tem essa certeza? Então, assim... então. Isso. Sabe? Então, isso. Eu acho que... chamou a atenção no jogo contra o Mirassol, né? O time tomou um gol e esfarelou. Simplesmente se perdeu. Era 26 minutos. O Palmeiras tinha mais 24 minutos para fazer o gol da vitória. Sim. Vamos ver. E outra coisa que também que me chama muita atenção nesse trabalho de comissão técnica. Um dos pontos muito fortes sempre foi a parte psicológica desse elenco do Palmeiras. O Abel sempre trabalhou muito isso. Muito bem. A parte psicológica dos jogadores, do elenco, enfim. E o Palmeiras sempre foi um time dentro de campo muito forte mentalmente. Hoje eu não enxergo o Palmeiras assim. Não enxergo mesmo. Parece que o Palmeiras morre. Até na entrevista do Anderson Barros, que a gente está repercutindo, ele fala sobre o Vitor Roque. Fala sobre todo o apoio psicológico que o Palmeiras dá ao Vitor Roque e tudo mais. O Vitor Roque, para mim, é o retrato do Palmeiras hoje. Que é um jogador sem confiança, sabe? Um jogador... Eu não sinto confiança no Palmeiras. Eu senti no jogo contra o Botafogo. No jogo contra o Botafogo, eu acho que esse trabalho foi feito muito bem. Parecia que em qualquer momento ia sair o gol.
Mas eu não sinto isso constantemente. Enfim, eu falei muita coisa aqui para dizer que é um mix, eu acho, de cultura, de questionamentos com o trabalho que está sendo desenvolvido. Eu hoje não renovaria agora, eu esperaria o fim do ano para renovar, para entender o que vai ser desenvolvido nessa metade do ano, que é um período muito importante. Esse jogo contra o Corinthians é sim um divisor de águas, porque se o Palmeiras for eliminado, o Palmeiras vai ser eliminado em casa para o maior rival. Então, é um divisor de águas. A torcida já está incomodada, e eu acho que mais gente pode ficar incomodada se o Palmeiras perder o título paulista e depois ser eliminado em casa na Copa do Brasil para um rival que está sofrendo dentro de campo e fora de campo, porque tem um monte de questão política e financeira. Então, eu esperaria o fim do ano, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, o próprio Campeonato Brasileiro, mas eu esperaria o fim do ano para fazer esse movimento de renovação. A gente sabe que isso não vai acontecer, né? Mas, Não. O Abel deixou meio transparecer isso para pessoas próximas, que ele quer esperar até o fim do ano. Mas, veja, tem Palmeiras e Corinthians, e dia 13 de agosto tem o aniversário do Palmeiras, né? Então, guarda isso na cabeça, tá bom? De repente, se vai bem, né, elimina o Corinthians e tal. Bom, rapaziada, esse foi o corte pra vocês com muita informação do nosso Palmeiras nesse domingo, que vai ter esse jogo aí, que o Palmeiras precisa se reerguer no Campeonato Brasileiro. Então vamos falar aí da provável escalação do nosso Verdão, feita pela Band, tá? Isso é uma provável escalação, isso é uma especulação da mídia, porque ninguém consegue acertar a escalação do Abel. Mas, sinceramente, eu espero que eles acertem, no mínimo, o Maurício ali no meio. No mínimo. Por favor, doutor Abel, bota o Maurício de titular. Ele tá merecendo essa titularidade. Só tá botando o cara no segundo tempo. Às vezes o time não dá tempo de se ajustar, até porque às vezes faz a substituição já lá nos 20. Até todo mundo se entender ali, acaba não dando tempo. E vamos ver se ele entra com o Alan em vez de entrar com o Felipe antes, que pelo amor de Deus, eu acreditava que ele ia entrar com o Alan no jogo contra o Mirassol, botou o Felipe Anderson, botou o Alan já faltando 10, 15 minutos para terminar, fica difícil. Então a gente espera que ele pare com essa insistência de colocar o Felipe Anderson e o Veiga. Hoje, para mim, Felipe Anderson e Veiga são jogadores para tentar dar uma minutagem para eles, para uma possível venda, ou tentar recuperar eles. Cara, jogador de segundo tempo, com o jogo já decidido. Bom, a vitória já tá bem caminhada, pelo menos 2-0, 3-1, sei lá. Pra ir colocar os caras pra jogar. Ou no mínimo, cara, se o cara bota ele no primeiro tempo, segundo tempo já tem que voltar já com a mudança. Não esperar 20 minutos pra mudar. Mas a gente fica nessa expectativa, a gente acredita que a gente tem totais condições de vencer o Galo nesse jogo de logo mais. Falando um pouco sobre o Rios. Rapaziada, a gente já sabia que dificilmente o Rios ficaria. A Roma ofereceu 28 milhões, mas na verdade era 23 mais bônus. Aí ia depender dele. É claro que a gente sabe que o Rios vai render fora, com certeza. Mas agora a proposta do Benfica, tá, foi mais interessante para o Palmeiras. Então, o pessoal do GE, o pessoal da ESPN, como você acompanhou no vídeo aí, praticamente crava a saída do Piquerez, né, e que esse jogo de hoje vai ser a despedida. A gente espera que seja um ótimo jogo, que o Rios possa jogar muito bem e se despedir com uma vitória na camisa do Verdão. Ele merece. O jogador é muito bom. Deu algumas osciladas? Sim. Mas quase sempre atendeu as expectativas. Vai se dar muito bem lá fora. Tinha muita gente que achava que a Leila poderia segurar ele porque o Palmeiras não tá precisando de grana. Mas o cara tem vontade de jogar lá fora. Então não adianta tu segurar o cara aqui e o cara ficar bicudo. Então o cara foi um ótimo jogador aqui, honrou a camisa do Verdão. Então quem sabe ele pode voltar também mais pra frente. Mas a gente torce que ele possa fazer um ótimo jogo logo mais contra o Galo e sair coroado com uma vitória para marcar também a melhora desse time que a gente acredita que o Abel precisa fazer essa melhora. Falando sobre a renovação do Abel. E o Anderson Barros falou, cara, vai ficar mais pro meio do ano, mais pro final do ano, perdão. Eu concordo plenamente com o que a Isa falou. Não deve renovar agora mesmo. Tem que esperar a sequência e tentar renovar mais no final do ano, se for o caso. O Abel é um excelente treinador, uma história linda aqui no Verdão. Mas às vezes a gente fica na dúvida de ver 2023
foi um bom ano, mas foi o último ano. Porque 2024, 2025 tem caminhado para o mesmo trajeto. Palmeiras continuar do jeito que tá jogando hoje, não vai ganhar nada. É claro que ele falou na entrevista, um mês atrás a gente era o melhor da Libertadores, era líder do Brasileirão e classificado na Copa do Brasil. Então tava bem pra caramba. Mas o Palmeiras veio numa crescente do segundo jogo ali do Brasileirão. Primeiro jogo contra o Botafogo, foi mais ou menos. Segundo jogo contra o Sport, se eu não me engano, foi mais ou menos, mas ganhou, teve polêmica, enfim, ganhamos. Dali pra frente, tanto no Brasileiro quanto na Libertadores, o Palmeiras deu uma disparada. Deu uma engrenada boa ali no time. Só até zoou que foi quando o Veiga se machucou. E depois ele caiu de vez, cara. Perdeu pro Flamengo, perdeu pro Cruzeiro, foi pro Mundial. O único jogo bom foi contra o Botafogo. E aí nessa volta, contra o Mirassol, não jogou bem. Né? Teve mais posse de bola, mais ação na área, mas só chute de fora da área. Então o Palmeiras estava muito dependente do Estevão, sim. Tem muita mesmo com o Estevão ainda já tinha dificuldade no ataque. Então eu espero que o Abel consiga ajeitar esse time. A gente acredita que ele tem potencial. Agora, ele precisa olhar para o time, como ele já reconheceu que não está vivendo um bom momento. O que eu posso mudar para ajeitar esse time? Mas como ele reconheceu que não vive um bom momento, para mim há uma grande possibilidade dele conseguir agora enxergar o que não tá legal, conseguir mexer ali naquele meio de campo para poder melhorar esse ataque e que o Palmeiras possa voltar para a liderança do Brasileiro e aí sim, vivendo um bom momento, se Deus quiser, campeão do Brasileiro e da Libertadores, para mim já tá ótimo. Renovação do contrato do Abel. Rapaziada, eu quero saber de você que assistiu o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, o que você concorda, o que você discorda, deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, vai lá, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like. Rapaziada, é muito importante você deixar o like, que ajuda demais esse vídeo a chegar para muito mais palmeirense. Depois que você curtir, se você puder me ajudar e hypar esse vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Rapaziada, eu fico o dia inteiro aqui procurando as últimas notícias, as últimas informações do nosso Verdão para trazer em primeira mão aqui no seu canal de notícias, Verdão Notícias, que te traz informações todos os dias sobre o nosso Palmeiras. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.